Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 13 e o versículo 4. Diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Somente esses dois versículos. A história de Pedro é uma história que nós conhecemos, é muito conhecida da Igreja de Cristo. Todos nós sabemos, Pedro, aquele homem que tinha um gênio um pouco forte, ou melhor, bem forte. Pedro, aquele que sacou da espada e passou na orelha do soldado Malco. Pedro, aquele homem conhecido como pescador, perito em pesca. Mas o interessante dessa palavra é que ela nos revela muitas coisas. Vamos voltar alguns capítulos e relembrar de alguns fatos. Certa feita, Jesus estava na beira do mar e falou para Pedro, que estava pescando junto de seus amigos. Ele disse: Olha, vocês não pescaram nada. Eles confirmaram que nada havia pego. Jesus falou: vai mais para o fundo, vai para a parte funda do mar. Eles foram. E o milagre aconteceu. Nós sabemos que Jesus, através da sua palavra, mostrou que a palavra dele tem poder. E o que aconteceu? Pedro conseguiu pescar muitos peixes, que foi preciso chamar os seus amigos, chamar os barcos que estavam em volta, para ajudá-los, porque as redes já estavam para se romper. E Pedro chega a ele, maravilhado daqueles milagres, daquela obra, que coisa maravilhosa, como que aquilo havia ocorrido. E Jesus ele fala: olha Pedro, você não será mais pescadores apenas de peixes, você será pescador de homens. E ali então Pedro começa a segui-lo. Passado algum momento, eles viram as coisas, as obras de Jesus. Pedro foi aquele que, quando Jesus estava falando de um sermão até que meio forte, Jesus olha e fala: Pedro, você também não vai querer ir junto com eles? E Pedro olha e fala: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Sim, é esse mesmo Pedro, que certa feita Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para se ir andar ou para peneirar-te, mas eu não deixei. E Pedro olha meio que espantado, imagino eu, e fala: Senhor, se por mim depender de mim, eu vou contigo até a prisão. Estarei com o Senhor em todos os momentos. Estarei junto contigo, Jesus. Mas Cristo, ele é tão bondoso e misericordioso que ele olha para Pedro e fala: Pedro, se você soubesse, Pedro, você deve estar numa emoção muito grande para falar isso. Mas em verdade, Pedro, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu fico imaginando o impacto que foi isso na mente de Pedro e fala: meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que logo eu irei negar o próprio Jesus? Andei sobre as águas, Jesus pegou nas minhas mãos, não me deixou afundar, eu vivi coisas com ele incríveis, será que isso vai acontecer? Eu fico imaginando a mente de Pedro nesse momento, porque ele falou com muito entusiasmo: Senhor, onde o Senhor for eu estarei junto. E recebe uma palavra dessa: Pedro, Pedro, em verdade eu te digo que ainda vai me negar 3 vezes. E nós vemos isso na Bíblia. Jesus ele é pego no Getsemane, a história que todos nós conhecemos. Jesus ele é pego, é levado, e Pedro o acompanha de longe. Nós sabemos a história que pessoas reconhecem Pedro na primeira vez e ele o nega: não foi eu, não conheço, não sei quem ele é. E o povo fala: você é um deles, você se parece com ele. Não sou, de maneira alguma, não sou eu. Até que ele senta em uma fogueira para tentar se aquecer, o pessoal olha para ele e fala: rapaz, você é parecido com ele, você é parecido com aqueles que andam com ele. Aí Pedro nega e fala: não, jamais, eu não sei quem que é, eu não o conheço. Nós aprendemos uma coisa que, por mais que nós tentamos fugir da nossa essência, que essência é essa? Aquele primeiro amor, aquela entrega qual nós já tivemos com Cristo. Por mais que nós tentamos esconder algo, o mundo irá revelar quem realmente nós somos. O mundo irá gritar, fala: você é cristão. Você lembra alguém. Você não é da igreja? Você já não foi para a igreja? Pedro tentou se esconder de todas as formas. Negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que o galo cantou. O galo não é o próprio animal, mas sim uma corneta que era utilizada, que era tocada em alguns horários. E quando Pedro nega, essa corneta é tocada. Ou seja, o galo cantou.
Interessante que a Bíblia menciona que Pedro ele sai angustiado, começa a chorar, uma agonia profunda, diferente de Judas, que traiu a Jesus e por fim acabou perdendo a sua própria vida, sucumbiu-se em uma amargura enorme. Mas Pedro ele se afasta. Jesus ele é crucificado, ele é morto e ao terceiro dia, para a glória de Deus, ele ressuscita. A Bíblia menciona que no capítulo 20 de João, no versículo 14, Jesus aparece a Maria Madalena. A primeira vez aparece a ela. E ela fica espantada porque ela vai até o lugar do sepulcro, não vê o corpo de Jesus, ela fica espantada. Nos evangelhos menciona que havia anjos que estavam lá e fala: mulher, por que procuras dentre os mortos aquele que já vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E ela voltando ao jardim, ela vê um homem, um jardineiro, e fala: Senhor, tu levaste o corpo do meu mestre? E ele olha para ela, vê que ela estava desesperada e fala: mulher. E ela entende que era Jesus. E Jesus ele fala: vai, anuncia aos outros o que você viu, porque eu ressuscitei. É interessante que a Bíblia ela menciona que ela vai até João e a Pedro. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, menciona que ela vai aos discípulos e conta, alguns não acreditam. Mas quando chega a João e a Pedro, os dois eles saem correndo e vão até o sepulcro. João capítulo 20, no versículo 4, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no lugar do sepulcro. É incrível que quando os dois chegam ao mesmo lugar, a Bíblia menciona que estava um pano onde Jesus foi enrolado e um lenço qual foi colocado em sua cabeça estava um lado à parte dobrado. Pedro entra desesperadamente dentro do sepulcro, porque eu imagino, se ele ressuscitou, ele deve estar lá. O seu desespero para tentar encontrar o seu mestre, a qual ele traíra por 3 vezes, era muito grande. Mas quando ele entra no sepulcro, o que ele se depara? Com apenas lençóis e um pano dobrado. E é algo maravilhoso, porque Pedro ele não entendia a mensagem daquele pano. Aquele pano dobrado ao lado, diz a tradição judaica, que quando uma pessoa vai à casa de outra, e ela está em uma refeição, se ela pega um pano, e ela deixa de qualquer jeito, e levanta e vai embora, ela está querendo dizer: estou indo e não vou voltar. Mas Jesus ele deixou aquele pano dobrado à parte, com um sinal dizendo: estou saindo, estou indo embora, mas estarei em breve voltando. Ou seja, estou indo, mas da mesma forma que estou indo, eu irei voltar. Pedro não entendeu, João entendeu, parou e creu. A Bíblia diz que ele creu. Algo também seguindo, muito lindo, que Jesus ele aparece a Maria Madalena, aos seus discípulos, depois, e Tomé não acredita, ele aparece a Tomé também. E aí eu me pergunto, e onde estava Pedro? Será que Pedro era diferente dos demais? Será que Pedro ele era indiferente? Será que Pedro não era privilegiado? E eu fico me perguntando, onde estava Pedro nesses momentos? Onde estava a manifestação de Pedro quando teve a oportunidade? E algo lindo, que no capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro decide pescar. Os versículos ao qual nós lemos, os discípulos falam: nós iremos contigo, nós iremos juntos. Pedro não pesca nada, não pega nada durante a noite, mas no versículo 4, glória a Deus, diz assim: sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Sendo já manhã, eu entendo que o choro ele pode durar uma noite, mas alegria, Jesus, a alegria personificada, a alegria que você precisa, ela vem pelo amanhecer. Passou-se a noite, nada pegaram, e Jesus aparece de manhã. Homens, tem algo para comer? Não, não temos. Eles respondem a Jesus. Jesus ele fala: joga para o lado direito, joga desse lado. E eles fizeram, e pegaram muitos peixes. E o interessante é que eles não perceberam, mas Jesus estava criando o ambiente, preparando o ambiente para tratar de Pedro, preparando todo o cenário para ter um encontro com Pedro. E a Bíblia é tão linda que no versículo 7, o discípulo ao qual Jesus amava, que era João, fala para Pedro: ei Pedro, Pedro, é o mestre Pedro.
Você não percebeu, Pedro, que o ambiente, a situação é muito semelhante da primeira vez a qual você foi chamado? Como que ele te chamou, Pedro? Ele não estava na beira da praia? Você não estava pescando e não conseguiu nada? Ele lançou uma palavra e você, pela palavra dele, conseguiu pescar? Pedro estava tão atormentado na sua consciência, nas acusações, creio eu, na sua mente, que ele não conseguiu pensar, não conseguiu assimilar aquela situação. Mas João falou: Pedro, é um mestre. Jesus preparou o ambiente para cuidar e tratar de Pedro. Quando ele se toca que era Jesus, ele coloca a sua túnica e pula na água e vai de encontro. Chega na praia, tinha pão, tinha peixe e tinha brasa. Interessante que nas nossas vidas nós precisamos desses 3 elementos: pão, a palavra; peixe, o louvor, a adoração, buscar a Deus e o adorá-lo verdadeiramente; e brasa. A Bíblia menciona que nós não podemos ser mornos porque seremos vomitados. E não podemos ser frios porque seremos mortos espiritualmente. Nós devemos ser fogos avivados, temos a brasa de Cristo dentro de nós. Pão, peixe e brasa tem que sempre que andar junto. E a Bíblia é tão linda que quando eles chegam, no versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Indo para o final, a Bíblia menciona que depois que eles comem, Pedro ele não teve um contato, não teve a ousadia de chegar em Jesus quando ele pulou na água. Ele foi primeiro, ele chegou primeiro, mas não falou nada. Eu fico imaginando Pedro: nossa, será que ele esqueceu? Será que não lembrou mais de mim? Porque a consciência de Pedro estava matando ele espiritualmente. Estava, de uma forma que ele já estava desacreditado. Tanto fez pegar ou não peixes. Ele já estava voltando às práticas antigas. Ele já estava desacreditado de tudo. Mas Jesus ele preparou um ambiente para lembrar ele do primeiro encontro, lembrar ele do primeiro amor. E esse encontro que Jesus quer ter contigo não quer relembrar apenas um primeiro encontro, ele quer relembrar o primeiro amor, te trazer de volta à origem, te trazer de volta ao primeiro amor. E Jesus ele não esqueceu de Pedro, ele disse: ei Pedro, depois de terem jantado, versículo 15, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Jesus ele pergunta por 3 vezes. Na terceira vez, Jesus fala com Pedro e Pedro se entristece porque ele pergunta por 3 vezes. Jesus ele faz isso para envergonhar Pedro, para expor ele ao ridículo? Não. Mas para curar Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, ele precisava de um tratar diferente. E por 3 vezes Jesus ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro se declara, Jesus fala: Senhor, tu me conheces, eu te amo, Senhor, sabes o meu coração. Jesus preparou o encontro, cuidou e tratou de Pedro nos mínimos detalhes. E esse encontro que Deus quer ter com você. Deus ele quer tratar das suas feridas, Deus quer tratar do seu passado, Deus ele quer curar você por inteiro. Você não percebeu que Jesus ele já está preparando todo o ambiente? Às vezes você para e fala: está diferente a situação. É um ambiente sendo preparado para o encontro que Deus quer com você. Enquanto você acha que Deus lhe esqueceu, ele só está na praia esperando você vir. Ele já tem peixe, ele já tem pão, ele já tem brasa. Você às vezes não tem nada nas suas mãos, mas ele já tem tudo que você precisa, o avivamento que falta, a palavra que está fazendo falta e aquele desejo de adorar que você tinha e hoje não tem mais. Jesus ele quer restaurar a sua vida, restituir o primeiro amor em você. Que essa palavra ela possa gerar vida, que essa palavra possa gerar em você graça e fruto do Espírito, assim como diz em Gálatas. Que o Espírito de Deus ele possa te abençoar e te tocar nesse momento onde você estiver. Mudar a sua vida de dentro para fora, transformar e moldar o seu caráter de acordo com a palavra de Deus. E assim como Cristo fez com Pedro, minha oração é que a sua vida seja transformada e mudada, assim como foi com Pedro. E que pelo poder da palavra, que ela vem em João 8,32 dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Se você crê, essa palavra ela pode te transformar, ela pode te libertar e acrescentar fé. Romanos 10,17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Em João 1,1 e finalizo. Quem é essa palavra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas sem ele nada se faria. Jesus é o verbo. É de palavra que você precisa? Jesus é a palavra. É de fé que você precisa? Ele é o que tem a fé para te entregar. É de libertação que você precisa? Jesus é a libertação.
Jesus é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E Ele te espera ter um encontro marcado com você. Ele não te esqueceu. E lembre-se, Ele te ama. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus com essa palavra. Que Jesus ele possa transformar os seus caminhos, a sua família. Que você possa ser exemplo, que você possa ser referência. Que você possa ser uma vida transformada, assim como Pedro, pelo poder da palavra, deixando de ser pescador de peixes e ser pescador de homens, levando o evangelho que cura, que salva, batiza e leva para o céu. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, os seus sonhos, os seus caminhos. Até mais, fiquem com Deus, a graça e a paz de Jesus.